Esta conferência será gravada agora. Bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais este webinar realizado pelo IBEF, que tem como missão promover o conhecimento e networking na comunidade de finanças. Eu sou Alexandre Benedetti, sócio do Grupo Talents, uma holding de recrutamento e seleção brasileira, e membro do Comitê de Educação Continuada do IBEF. Estarei com vocês na próxima hora e meia para discutir sobre os principais hard soft skills na carreira do CFO, principalmente no pós-pandemia, que vem sendo transformado de forma acelerada no mercado de trabalho e também acelerando as carreiras executivas. Ainda em nome do IBEF, eu gostaria de agradecer as empresas mantenedoras do Instituto, 99 empresas, B3, Banco Alfa, Ceulep, Deloitte, IBM, KPMG, Mastercard, PwC, Sampo e SAP, bem como os membros corporativos e apoiadores do Instituto. Aos que estão nos assistindo, vocês também podem participar da discussão conosco, enviando perguntas diretamente no chat da plataforma, e aproveito para pedir que mantenham os microfones e as câmeras desativadas. Além disso, é importante lembrar que esse webinar ficará disponível no site do IBEF em até 10 dias, para que vocês possam assistir sempre que desejar. Seguindo aqui a apresentação, eu gostaria de cumprimentar os nossos convidados e painelistas, Luiz Chiriac, presidente do Conselho de Administração do IBEF, Cíntia Hobbs, CFO e atuante no IBEF Mulher, na diretoria vogal, no programa da certificação CFO-BR e líder do Comitê de Educação Continuada de Hard Skills do IBEF São Paulo, Jamile Aum, vice-presidente de Finanças e também engajada com a certificação BR, e o Ernesto Schilling. Ernesto, me desculpa, eu cometi um erro aqui no seu nome, como previsto, Schlesinger, diretor financeiro e tributário na Logicalis Brasil e atuante no IBEF, dentro das comissões técnicas e do programa de certificação. Todos aqui, executivos e executivas de finanças de grande respeito e reputação no mercado e que com certeza irão adicionar muito valor nessa importante temática da carreira dos profissionais de finanças. Agradeço imensamente a disponibilidade e presença de vocês. E antes de iniciar o nosso debate, Chiriac, eu gostaria que você, por favor, falasse rapidamente sobre a certificação CFO-BR e, na sequência, também vou pedir para a Cíntia comentar um pouco sobre o grupo de trabalho da educação continuada. Sejam bem-vindos e muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar com vocês, mesmo que online. E quero dar as boas-vindas, esperando que vocês e as famílias se encontrem com saúde muito boa. E que pronto a gente volte a fazer as nossas reuniões presenciais, né? Este evento que é organizado pela certificação do CFO Brasil é um marco para o IBEF. Não sei se vocês sabem, mas este projeto de certificação requeriu um grande esforço do IBEF, de mais de 5 anos de planejamento. Nós sabíamos que tínhamos a marca CFO na mão, que era um grande ativo, e como foi colocado, é um dos nossos objetivos, promover e desenvolver a nossa profissão, mas também queríamos fazer bem feito, né? E realmente, até do meu ponto de vista pessoal, a execução desse projeto superou muito as minhas expectativas. Eu jamais pensei que no primeiro ano já íamos a ter mais de 160 executivas e executivos certificados, e não só a quantidade, a qualidade dos executivos, e realmente conseguimos até atrair pessoal para o IBEF que não era parte do IBEF, né? Então, foi escolhido o papel do CFO como um líder, né? Mas, em realidade, o objetivo é desenvolver todos os departamentos de finanças, né? Então, ver que o CFO ou a CFO seja um objeto de desejo dos jovens profissionais. Um dia eu olho a CFO e o CFO e penso, eu quero chegar lá, né?
Então, esse que é o nosso objetivo. Então, o programa está funcionando muito bem e vamos entrar em novas fases, né? Que a Cíntia vai falar da educação continuada. E acredito que isso aqui vai ser um grande sucesso e o IBEF vai manter esse programa por muitos e muitos anos, né? E o papel do CFO, vamos falar sobre isso também hoje, né? E evolui constantemente, assim como as próprias empresas e, por que não, até a sociedade, né? E vamos compartilhar hoje experiências, né? E cada um de nós vai contar como viveu essa transformação. Os mais experientes, talvez, fazendo uma comparação de como era, e os mais atuantes de como estão liderando esse processo nas grandes organizações, e esse equilíbrio inestável, né, entre os soft skills e o hard skills. Espero que todos e todas aproveitemos muito esse evento, tá bom? Cíntia, se você quiser falar. Bom dia a todas, bom dia a todos. Obrigada, obrigada, Alexandre. Bom dia, Ernesto, e bom dia, Jamília. Bom, esse grupo de trabalho foi criado pelo IBEF em meados do ano passado para trabalhar a educação continuada e que, através dos créditos obtidos pelos cursos, os CFOs possam manter a sua certificação. Iniciamos esse grupo de trabalho com uma meia dúzia de CFOs, né, uma discussão de quais seriam as competências em termos de hard e soft skills necessárias para o CFO, né, para garantir essa certificação. E logo nessas discussões iniciais, identificamos que esses cursos deveriam visar um aprimoramento contínuo do CFO e também a empregabilidade dos CFOs, né? E dentro desse contexto, nós identificamos que seria muito importante que a gente agregasse a esse grupo de trabalho headhunters, né, que estão no dia a dia fazendo captação e recrutando CFOs no mercado. Então, eles têm essa informação de quais são as competências que são mais demandadas em termos de soft e hard skills pelas empresas, e também líderes da área de recursos humanos. Este ano realizamos uma pesquisa com mais de 200 pessoas, na sua grande maioria CFOs, e nessa pesquisa nós visamos entender quais os cursos que estavam sendo mais demandados e almejados pelos CFOs e por esse público que nós pesquisamos, e também quais as competências que deveriam estavam sendo demandadas por esse público. Essa pesquisa ela já foi compilada, como eu comentei, ela foi concluída em abril, maio desse ano, e nós estamos nesse momento fazendo definições, né, com relação a créditos, cursos, as competências de soft e hard skills, o elenco de cursos para cada uma dessas competências. Haverão ainda discussões internas dentro do IBEF, mas muito em breve a intenção é que a gente já faça essa comunicação mais ampla no IBEF e que a gente já possa, dentro do IBEF, fazer esse acompanhamento de certificação através da educação continuada para os CFOs. Alexandre, você, como membro do grupo de trabalho, quiser complementar, se eu esqueci algum ponto importante, por favor. Obrigado, Cíntia. Eu acho que você foi perfeita, Cíntia, na sua colocação. Sim, na minha visão de headhunter, quando você falou de dois pontos, né, principais, que é o aprimoramento contínuo e a empregabilidade, eu acho que é muito em cima disso também que nós vamos discutir as questões de hard e soft skills. Então, se vocês não se importam, acho que vamos começar o debate aqui.
E para isso eu já gostaria de iniciar o nosso debate, aproveitando a experiência de vocês em diferentes setores, modelos de negócio, governança, bem como culturas organizacionais, e pedir que cada um de vocês compartilhe conosco quais foram as principais 3 ou 4 competências aqui e que foram fundamentais para que vocês não apenas chegassem à posição de CFO, mas que principalmente suportaram para que vocês atingissem aí os principais resultados e, consequentemente, o reconhecimento como executivos e executivas na área de finanças. Se a gente puder começar, Jamile, vou te pedir para começar um pouco o seu depoimento, depois a gente segue pelo Ernesto, para a Cíntia e para o Chiriac, por favor. Bom dia a todos, então, que nos ouvem, todos e todas que nos ouvem. Bem, eu acho que hard skills é necessário a gente falar, né? Inclusive porque ele, além do básico, ele muda muito e a conclusão que a gente chega, vamos estudar o resto da vida. Então, primeira coisa, goste de estudar, porque isso vai te acompanhar e tem que ser também uma realização e não um sofrimento, né? Valores também, né? Isso acho que são inquestionáveis, são inegociáveis. Então, transparência, trabalhar em equipe. Então, isso também tudo a gente já considera que sem isso a pessoa não vai conseguir progredir na carreira, nem vai conseguir ter uma boa performance. E o soft skill sozinho também não vai cobrir o lugar de um valor, né? Agora, falando de soft skills mesmo, assim, o que eu acredito que, no meu caso, e naquele ambiente que eu estava inserida, eu estou no mercado de trabalho desde os anos 90, eu acredito que tenha sido uma inquietação positiva, no sentido de não só questionar as coisas, mas questionar e tentar fazer melhor, fazer de uma maneira mais correta, rápida, eficiente, o porquê fazer também, né? Acho que isso é importante. Está sempre voltada e orientada à decisão. Então, mesmo em ambientes assim, onde você está provendo uma informação ou trabalhando informações, mas você ter como o target, né, a visão que aquilo vai ser a base para uma decisão e a quem aquela informação vai se prestar, né? Então, a informação, ela também não é pasteurizada, né? Então, você também olhar bastante aquilo que você está gerando e para que vai ser usado, e até que chega um momento que você também está na linha decisória, e daí você valoriza até mais ainda aquilo que você já achava lá atrás que era importante. E a visão holística, né? Eu acho que a gente fala muito job description, né? Até os headhunters, às vezes, mandam job description, as pessoas pedem job description, ou o funcionário pede job description, mas eu acho que um comportamento, e isso é um soft skill, além do job description. É lógico que o job description você vai cumprir, não tem como você não cumprir, é esperado isso, mas é além do job description, é você realmente entregar e ir de encontro com aquilo que a organização precisa, visando a sustentabilidade não só da empresa, mas como também da sua carreira e a sua realização pessoal. É isso. Bom, excelente. Bom, agora vai ser minha vez, né? Então deixa eu primeiro dar bom dia a todos aí nesse lindo dia de São Paulo hoje, né? Ensolarado, bacana. Obrigado por vocês estarem aqui comparecendo. E isso já mostra que a gente já tem um pouco de hard e soft skills todos aqui, né? A pergunta do Alexandre, ela vai muito em linha com o que a Jamile acabou de pontuar. Eu tenho algumas coisas em comuns, mas está muito em linha com o que eu penso hoje, que os jovens que querem ser CFOs às vezes pecam porque ainda estão apegados a valores e desejos que já ficaram mais ou menos no passado, né? Hoje, inclusive, eu vejo muitos headhunters, e o Alexandre depois pode até confirmar, às vezes, quando faz um job description de uma posição, se focando muito no hard skill, né? Que é extremamente importante.
mas a gente vive numa época que o hard skill, ele tem que ter muito mais equilíbrio agora com o soft skill, né? Então, quando a gente vê as posições de CFO, sempre vem aquela coisa de que precisa saber US GAAP, IFRS, contabilidade, TCRC, e aí, lá nas linhas pontilhadas, trabalhar em equipe, né? E eu considero isso que talvez poderia ter mais um equilíbrio, né? Porque o CFO de hoje, o CFO que a gente vai debater hoje aqui, é um CFO que ele precisa ser um pouco mais fora da caixa, né? E isso é um grande desafio, talvez seja até um paradigma que a gente quebrou nos últimos anos. Falando um pouco da minha carreira e em congruência aí do que foi perguntado, eu considero que 3 competências me ajudaram muito, né? Uma foi de que eu sempre fui uma pessoa muito interessada no negócio, eu sempre fui muito parceiro do negócio, um facilitador para que os projetos saíssem e não um bloqueador ou simplesmente um cara que seguisse as regras dos livros, né? Eu tentava, como tudo, a gente consegue sempre encaixar uma interpretação diferente sem estar criando nenhuma exposição para a companhia. Esse foi uma competência muito importante. A outra está muito em linha com o que a Jamile falou, que é a curiosidade, essa inquietação, curiosidade. Hoje eu vejo muita gente que trabalha na área financeira, mas tem pouca curiosidade. Mal sabe o que a empresa faz, mas mal sabe do que a empresa vende, né? Ele simplesmente vai lá, carimba a nota fiscal, ou lança no sistema, ou faz o pagamento, enfim, de algum tipo de processo mais operacional, porém de grande importância, porém sem questionar ou sem procurar saber onde aquilo nasce, aonde aquilo vai, por que aquilo nasceu daquele jeito, por que foi negociado aquele pagamento daquele jeito, enfim. A curiosidade, eventualmente até curiosidade de conhecer um pouco o organograma da empresa fora do Brasil, dentro do Brasil, como funcionam as relações. Isso ajuda muito, né? Não só um CFO, mas qualquer um, mas principalmente um CFO que precisa ter essa curiosidade, né? E por último, eu entendo que o mais importante, e que é hoje uma das competências que eu entendo que é muito mais difícil para as pessoas terem, é a resiliência, né? O mundo corporativo, ele não é para amadores, né? Desde cedo, a gente precisa ter uma resiliência pelas dificuldades que nós vamos passar, tanto pessoal quanto profissional, dentro de reuniões, dentro de feedbacks, a própria das decisões da companhia. A resiliência, você tendo essa resiliência, te faz levar a caminhos mais longes dentro da companhia e as pessoas conseguem dividir com vocês com vocês maiores informações. Esse é meu ponto de vista. Essas 3 competências me ajudaram. Acho que cada caso é um caso. Eu posso dizer que essas 3 foram as principais. Obrigado, Ernesto. Cíntia, se você puder dar continuidade. Legal, legal. Eu assim, concordo bastante, né, que foi dito pelo Ernesto e pela Jamile. Acho que assim, a questão de hard skills, principalmente no começo de carreira, sem dúvida, né? Isso não quer dizer que para um CFO não seja importante o hard skill, é importante, mas você vê que cada vez que você vai se seniorizando, né, crescendo a hierarquia das companhias, quer dizer, você vê que os soft skills realmente fazem a diferença e te dão uma visibilidade muito maior dentro das organizações. E as oportunidades surgem a partir daí. Eu diria que, para mim, quer dizer, eu desde o começo, eu acho que esse foi uma alavanca na minha carreira, eu sempre tive um espírito de dono, né? Quer dizer, eu era analista no começo de carreira na Ambev, mas eu já estava querendo, quer dizer, né, fazer mais e melhor, né? Então, até dentro daquela cultura, a gente sempre pode fazer um pouco mais e um pouco melhor, né? E isso, para mim, assim, impregnou, quer dizer, tinha muito a ver com a minha forma de ser
Então, eu estava sempre com aquele espírito de dono, em todas as organizações que eu já trabalhei, no sentido de querer fazer mais e melhor sempre, né? E isso sempre traduzido com foco no resultado, né? Então, quer dizer, um espírito de dono muito focado em trazer resultados e resultados melhores para as organizações que eu trabalhei. Eu acho que isso sempre foi uma alavanca e uma maneira minha de trabalhar que me ajudou muito na minha carreira. Eu concordo com a Jamile e a Ernesto, falaram sobre a curiosidade, sobre, né? Eu também tenho essa característica, eu acho que essa característica também me ajudou bastante. Quer dizer, eu trabalhando na área financeira, eu tô assim, né? Junto com a área comercial, junto com a área de marketing, entender como é que está o negócio, por que a margem caiu, por que a margem cresceu, quer dizer, sempre ali envolvida, né? Envolvida com o negócio e essa curiosidade de conhecer mais e mais e mais. Acho que isso também foi algo que me ajudou, porque me dava uma amplitude, né, nas discussões muito, muito grande. Uma outra questão que eu vou colocar junto, que eu acho que isso, né, também eu vejo muito, muito, muito importante, que é a colaboração entre as áreas, né? A área financeira não pode ser uma área do não pode, não tem budget, não tem, né? Tem que ser uma área que, junto com as áreas da companhia, entendam e sejam viabilizadores, que eu acho que o que o Ernesto comentou, e eu concordo muito, viabilizadores dos projetos. Quer dizer, no momento em que você entende a demanda, é lógico que a gente vai estar trazendo a TIR, a taxa interna de retorno, a gente, né, logicamente, com foco na produção de resultado e na criação de valor. Mas a gente, né, com espírito de colaboração, né, a gente vai poder trabalhar melhor com as áreas do negócio e gerar mais valor no negócio. E, por último, eu falaria da comunicação, né? Eu acho que o fato de você se comunicar bem, de uma forma transparente, eu acho que a transparência nesse mundo corporativo é uma competência fundamental, fundamental. Muitos problemas corporativos, muitos, não é trivial. A origem desses problemas é uma má comunicação, é uma falta de transparência. Então, você se comunicar bem, você ser transparente com o time, com os pares, né, com o presidente, com o conselho, quer dizer, você realmente manter uma disciplina e uma transparência na comunicação, isso sempre também me ajudou e eu sempre tive um feedback que eu acabava sendo um catalisador nesses processos, né? Então isso foi muito importante aí para me trazer na posição que eu me encontro hoje. Chileno. Bom, Alexandre, todos aí. Eu, como foi colocado politicamente correto, né, que eu sou jovem há mais tempo, né, e eu comecei a minha carreira nos anos 80, né, e épocas extremamente difíceis, né? Uma coisa que nós temos que ter em consideração é que nós somos CFOs, provavelmente na região mais difícil do mundo, né? Então, isso aí, além do hard skills que a gente vai discutir ao longo do nosso evento, a gente precisa ter uma adaptabilidade, né? Politicamente, socialmente, nós estamos em uma região muito inestável. Então, nós somos testados constantemente, né? Agora estamos numa pandemia, caiu um cometa aí na nossa casa, no teto, né? Mas nós estamos em uma região difícil, América Latina como um todo, né? Eu tive a vida, entendeu? Que dediquei 12 anos da minha vida a ser expatriado. Então, isso me
forçou a me adaptar. Mesmo estando 10, 12 anos numa empresa, eu de 2 em 2 anos, 3 anos, trocava de país. Então, isso exige uma adaptabilidade e trocar de time, trocar de chefe, trocar de cultura, que definitivamente me trouxe muito benefício, né, ao longo da minha carreira e, por que não, até da a vida familiar também, né? Essa como colocou, a comunicação, a facilidade de mudar rapidamente, né? Mas sempre tendo uns valores básicos, né? O principal, eu acho que a CFO tem que entender quais são os deliverables, né? E isso aí muda rapidamente. Uma empresa passa a mudar, as mudanças são muito rápidas. Então, o que se espera do CFO e da CFO, né? Hoje, esse equilíbrio que nós vamos falar entre hard skills e soft skills até é difícil até de entender às vezes, porque não é que os hard skills reduziram, os hard skills estão cada vez mais difíceis, né? Antigamente, durante 10, 20 anos da minha carreira, era US GAAP. E US GAAP saía um FASB cada 5 anos. Hoje em dia, nós temos o US GAAP, o IFRS, o SOX, todas as 3 grupos de livros contábeis, impostos, moedas. Então, não é que o hard skill reduziu, o hard skill aumentou, e muito. Só que o soft skill aumentou intergalacticamente, né? Um aumentou geometricamente e o outro exige muito mais. Então, um item, não vou repetir o que foi falado, outra coisa que eu aprendi, que me ajudou muito, foi o valor da delegação. E a delegação e a importância de você montar times, bons times, e times fortes, né? Como um chefe meu colocava, você não ter medo de entregar a chave do carro para outro, né? E ter confiança no teu time, e às vezes que eu tive, as poucas vezes, por sorte, que eu tive problemas mais sérios, é por ter a pessoa errada no lugar errado. Então, essa avaliação de se eu tenho as pessoas certas no lugar certo, se estão motivadas, acho que vamos falar depois, já foi os jovens de hoje são muito diferentes aos jovens de alguns anos atrás, tem outro tipo de exigência. Então, acredito que essa parte desse soft skill dos relacionamentos também tem uma dimensão hoje que não tinha antigamente. E, sem dúvida, como colocou Ernesto, hoje é básico para o CFO entender profundamente o seu negócio. O CFO ou a CFO tem que sentar numa mesa com o resto dos colegas que dirigem a empresa, e ele tem que entender, ou ela tem que entender o negócio tão bem quanto os colegas e as colegas, porque é esperado uma contribuição material, e se não conhecer, antigamente, o teu colega comercial, o teu colega de RH, não entendia muito bem o que você fazia, e você também não entendia muito bem o que eles faziam. Então, tinha um respeito de longe, né? E eles tinham um pouquinho de medo até do final. Aí se falou do financeiro, porque não tinha da financeira. Esse aí é outro assunto que a gente pode discutir ao longo desse evento, né? A enorme mudança que trouxe na profissão a entrada da mulher, inicialmente no mercado do trabalho, e depois demorou até a mulher chegar a posição de CFO. Creio que é uma mudança enorme. Então, hoje, a expectativa que a organização tem do financeiro, do CFO, é completamente diferente e é muito mais exigente, né? Porque você fala, que bonito, eu sou o copiloto do CEO, ou a copiloto do CEO, mas isso exige um conhecimento, um nível de conhecimento
prática do CEO, né? E em alguns casos até um pouco maior do que do CEO. Hoje, quando você a carta que vocês assinam para a SEC, os que têm isso, a SEC é assinada pelo CEO e o CFO. Então, é uma responsabilidade enorme. Então, você tem que entender o que está, os detalhes, né? Até a parte de meio ambiente, a parte de relacionamento com as comunidades. Então, acho que podemos discutir isso ao longo aí do nosso evento. Excelente. Obrigado, Chiriaque e Cíntia, e também Jamile e Ernesto novamente pelas colocações. Eu acho que, como Chiriaque você comentou, nós temos aqui muitas coisas já para começar a discutir. Já tem uma primeira pergunta que linka muito com um tema que eu gostaria de falar com vocês, que é uma pergunta aqui do André Cremonese, que é auditor independente, trabalhou em Big Six à época, né, hoje são Big Four, que nos pergunta quais são os principais hard soft skills procurados hoje pelos modernos headhunters, conselhos, RHs na contratação do CFO. Eu queria adicionar a isso também, comentando que recentemente nós fizemos uma pesquisa com a Fundação Dom Cabral e também com a Singularity University, que fala de flexibilidade, resiliência e proatividade como sendo as competências mais requeridas nesse momento atual de pandemia. Mas a minha pergunta para vocês, junto com a do André, essas competências fazem sentido ou farão sentido para o CFO do futuro, no pós-pandemia? Como é que vocês enxergam esse CFO do futuro? Acho que se a gente puder começar, Cíntia, com você, queria te escutar um pouco. Eu acho que cada vez mais, quer dizer, a questão da resiliência, né, é um ponto, né, eu acho que a pandemia veio trazer isso de uma maneira muito forte, né, a importância que a gente, né, de a gente ser mais e mais resilientes, né. A flexibilidade, eu acho que ela sempre permeou, acho que sempre foi uma competência muito importante no mundo VUCA que a gente vive, né? onde a velocidade das transformações elas são crescentes, quer dizer, cada vez mais, e agora a pandemia trouxe ainda mais velocidade nessas mudanças. A gente está vivendo um processo de transformação, né? A gente achou que a gente estava no processo de transformação digital desde o começo da década, né, de 2000, né, século 21. Mas agora, com a pandemia, quer dizer, em meses, quer dizer, houve uma transformação, uma mudança desse paradigma de home office, de usar tecnologia, né, para se comunicar. A produtividade, você escuta vários CEOs falando, quer dizer, o crescimento de produtividade que o home office está trazendo para muitos negócios. Então, eu acho que assim, dentro do nosso, né, no mundo dos CFOs, no mundo financeiro e pós-pandemia, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai precisar ser mais flexível, sem dúvida, muito mais resiliente. Obrigado, Cíntia. Ernesto, você comentou sobre resiliência, né? Você falou, acho que foi o seu terceiro ponto aqui sobre resiliência. Eu concordo contigo, mas eu também acabei de receber uma outra pergunta. Eu queria, para você especificamente, se os outros quiserem comentar na sequência, mas a Meili nos trouxe uma pergunta aqui sobre o que o CFO deve exigir ou esperar da área de tax. E hoje você acumula a área de tax dentro da tua função. Então, se você também puder colocar esse hard skill na sua resposta, eu te agradeço. Ernesto, você Te ouve, Ernesto. Você está no mudo. Viu só, esse soft skill com tecnologia aqui eu já estou falhando aqui, mas tudo bem. Bom, obrigado pela pergunta. Realmente, para mim, resiliência ele foi muito importante na minha carreira e cada vez mais vai ser mais importante, exatamente pelo momento que a gente vive agora. O Luiz foi perfeito no ponto. A gente vive numa região complicada,
no momento complicado, politicamente, economicamente complicado, enfim. Se a gente não tiver resiliência, esquece. É melhor então pegar realmente o passaporte europeu e a hora que abrir o aeroporto, né? Porque aqui não tem jeito. Aqui você precisa ser um CFO diferente, precisa conhecer de regras que para um gringo é muito complicado, para um americano, para um europeu. Então, resiliência acho que é o concurso, para mim, no meu caso. Agora, pegando um gancho das perguntas que foi feito pelo Alexandre e pelas outras pessoas, primeiramente, só dar um ping aí, o Cremonese, eu fui auditor, eu sou ex-colega dele, né, nós trabalhamos juntos, e realmente a época que a gente trabalhou junto na auditoria e para hoje mudou 360, né? A gente sabe de como mudou as competências da área financeira desde aquela época, sem entrar em detalhes. E a segunda pergunta, eu entendo que a área de impostos no Brasil, fazendo um link com a região e com o local que a gente vive, ela se transformou chave dentro de uma área financeira, né? Hoje, eu posso dizer que, com certeza, muito dos resultados que as companhias das quais eu trabalhei gerou resultado em função de ganhos tributários, né? E quando eu falo ganhos tributários, foi com estratégia, foi com sofisticação, foi com muito conservadorismo, não foi fazendo nenhum tipo de loucura, foi com técnica e gestão, né? Antigamente a área tributária ela era enxergada como uma área operacional e transação. Opa, acho que tem alguém com o microfone ligado aí. E transacional de nota fiscal e lançamento de documento, né? Para pagamento de imposto. Hoje não, hoje é uma área estratégica, né? Que agrega valor demais dentro de um resultado, que traz, inclusive, benefícios para um futuro IPO, né? Tem todo vamos dizer assim, um valor agregado que eu chego às vezes a ouvir dentro da companhia, das companhias que eu trabalhei, da companhia que eu trabalho, que eles esperam que a área tributária contribua com o resultado como todo ano. Então, ou seja, é uma responsabilidade gigantesca, né? E eu diria para você que hoje é quase um braço de geração de receita dentro de uma companhia, né? E eu queria só complementar que também eu entendo que além dessas competências citadas pelo Alexandre, além da resiliência, proatividade, eu acho que o CFO do futuro ele vai ser um bicho diferente. Ele não é o bicho do passado, que já não é mais, ele não é mais esse animal que a gente está conversando aqui. E existem algumas competências que precisam ser agregadas, e eu entendo que uma das grandes competências do CFO daqui para frente é saber trabalhar com equipes. E a gente chegou até a discutir isso ontem, antes de conversar um pouco sobre esse coisa, que são a questão de liderar gerações que são diferentes. As gerações que estão chegando agora são gerações muito, muito diferentes da nossa, com cabeças que pensam de uma maneira menos linear e mais exponencial. E a gente sabe que aí entra talvez o valor do hard skill, né? Porque essa geração ela vem com pouco hard skill e muito soft skill, né? Os valores são completamente diferentes. E esse é o grande desafio de você ser um líder dentro da área financeira, a qual hard skill é importante ainda, né? Liderando pessoas que ainda têm dificuldade com hard skill e muita facilidade com soft skill. Eu acho que a gente vai debater isso mais para frente, mas eu entendo que esse certamente é uma competência que tem que ser aprimorada, ok? Posso voltar um pouquinho na questão da Meili? Sobre a área tributária, né, o tax, né? Bem, o Brasil hoje, Brasil junto com a Índia, né, então conhecido como sendo o inferno astral aí dos impostos, né, em função de dificuldade, mas
Se a gente for falar de expectativa do CFO em relação ao diretor de tax, né, ou a área de tax, acho que a primeira coisa até, eles têm que trabalhar muito próximos e juntos, porque em alguns ambientes muito competitivos, principalmente em empresas com produtos mais tailor-made, sem a parte de planejamento estratégico, você vai perder sempre. E as discussões, então você tem aquela pressão externa já, né, do planejamento em si, mas também a interna, porque não todos os players do mercado estão trabalhando de maneira adequada, estão seguindo o que diz a lei, governança, compliance, e então existe uma pressão muito forte na área tributária e, consequentemente, também no CFO mas por que o dele é serviço, o meu é industrialização, por que eu não pago imposto de renda, ele paga, eu estou perdendo competitividade, não vou ganhar este projeto, não vou trazer essa receita por causa de tax. Né? Então essa parceria até para mostrar, achar a melhor solução cabível, legal, que a empresa não corra riscos ou riscos que possam ser mitigados, né? Isso é fundamental. E daí a gente cai um pouco na comunicação, que a Cíntia falou, não é só o não, né? O talvez, mas com mitigações, né? E o caixa hoje no Brasil, principalmente, o imposto afeta muito, né? A liquidez das empresas. Então, tax está lá para ajudar a empresa a não se endividar tanto ou a monetizar esses créditos, né? Então, tudo isso traz muito mais pressão. A área de tax tem que estar junto com o CFO, junto com o comercial, junto com as outras áreas, muito no dia a dia do negócio, muito na atividade. Porque dependendo do seu negócio, os impostos podem te inviabilizar ou realmente podem trazer ganhos, benefícios ou até ser um diferencial competitivo, mas tem que estar muito atento. Então, isso é um trabalho ali de quatro mãos, porque o CFO e a área de tax vão ter que vender isso, inclusive dentro da organização. Então, faz parte aí do nosso marketing também, né, de convencimento aí das outras áreas, mas é essencial, essencial. Ótimo, Jamile. Deixa eu aproveitar, Chiriaque, eu quero passar a bola para você, e já agradecer a todos que estão participando aqui. Eu estou sendo bombardeado de perguntas, o que é muito bom, então obrigado aos convidados aqui que estão nos perguntando várias coisas. Eu vou tentar concatenar algumas perguntas e uma em especial também eu quero direcionar para você. Estão nos perguntando algumas coisas, mas principalmente o balanço entre hard e soft skill, né? O hard, né, como bem colocado em uma das perguntas aqui, a gente aprende na escola, né, no banco da escola, seja ela na faculdade, seja ela numa pós, no MBA, num curso, e aonde aprender o soft skill, né, que não necessariamente seria no banco da escola. E tem uma pergunta ainda técnica sobre o momento atual, falando de empresas que provavelmente estão passando e vão passar por um processo de estruturação e reestruturação e o impacto disso na questão financeira, caixa, né? Para você que teve aí em grandes grupos corporativos com tesouraria local, né? E tesouraria também internacional. Então, eu queria, se você pudesse complementar na sua resposta, colocar um pouco desses dois temas. Vamos lá. Aqui minhas colegas e meus colegas foram tão claros que eu não vou repetir, porque está perfeito. E Cremonese eu sou da época que era Big 8, né? Você é bem mais novo que eu. Começou que depois uma acabou e as outras 7 viraram 4. Realmente, e especialmente para quem também mais experiente, o soft skill nem se falava, né? E o CFO, o caminho para o CFO era você vir de uma Big 8 ou Big 6 ou whatever, tá entendendo? Era todo mundo, tinha que ser homem, branco e disciplinado, né? E era muito fácil recrutar porque a gente ia nas faculdades e vinha, quem se parece comigo, e eu aí chamava, né? Então, realmente foi uma mudança enorme, né? De você desenvolver esses soft skills, né?
E também o conhecimento, porque o CFO, basicamente, a dúvida era se o teu caminho a CFO era da área contábil / controladoria ou se via do lado da tesouraria. Hoje, o CFO, é bem comum que o CFO também seja responsável pela área de TI, pelo jurídico, pelo centro de serviços. Eu aprendi pessoalmente muito com o centro de serviços compartilhado, você tendo o centro de serviços compartilhado reportando a você, e especialmente conhecer as ferramentas tecnológicas que você tem na sua mão, né? E os desafios, e de novo, falou de novo da delegação, você vai, forçosamente, você vai ter que delegar mais, porque esses soft skills que você tem que desenvolver, especialmente para lidar com as novas gerações, porque quando a gente achava que a geração Y, que foi uma dificuldade conseguir entender quais as necessidades, chegaram os millennials, né? Que são bem mais complexos, não sei na experiência de vocês. Eu tenho anedotas aí até tragicômicas, né? De você estar fazendo uma avaliação e se o millennial não concorda com alguma crítica, já me aconteceu de que vai embora no meio da avaliação e não volta mais na empresa. E o RH sumiu, o funcionário. Então, realmente são coisas que a gente não vinha antigamente, né? Então, tem que desenvolver essa capacidade, e pessoal que exige um feedback constante, como estou indo, aonde estou indo, quanto vou demorar para chegar a ser CFO, para pegar a sua cadeira. Então, eu aconselho quem estiver aí desenvolvendo a sua carreira, realmente, como foi muito bem colocado, isso não se aprende na escola, que identifique esses soft skills, porque, infelizmente, pessoal, o hard skill é um given. Isso aí já vem de fábrica, tem que vir de fábrica. De novo, desculpem que eu vou muito para o passado. Quando a gente antigamente recrutava, você recrutava mais pelo potencial da pessoa de aprender e dedicação. Falar inglês era um grande skill. Hoje em dia é um grande skill se você quer ser motorista, né? Mas hoje em dia o básico de hard skills já vem, como eu falei, já vem default, né? Então essa capacidade de abraçar esses soft skills e você conseguir ter um time motivado, com conhecimento, disposto a aceitar desafios. E mais uma coisa, como eu falei, antigamente as pessoas eram muito parecidas, né? Hoje, evidentemente que você quer trabalhar com pessoas brilhantes, né? Antigamente você queria trabalhar com pessoas iguais a você. Hoje você quer atrair, recrutar e manter na tua equipe pessoas brilhantes. Não sei a experiência de vocês, mas as pessoas brilhantes normalmente têm ideias mais fortes, né? Qual que é o caminho que tem que percorrer? E a função do CFO antigamente era design, é um círculo, né? Eu desenhava, executava e ajustava depois. Deu alguma diferença? E hoje em dia, com cada profissional com sua vida própria, pode ir para caminhos diferentes. Então, qual é o desafio? Como que eu pego essa equipe de pessoas brilhantes, mas com ideias muito fortes, e consigo fazer que essa equipe tenha um objetivo em comum e funcione como equipe, se entenda e colabore? Isso aí demora, você tem que dedicar muito mais tempo, você tem que conhecer cada profissional, ver que motiva e que dá esse brilho nos olhos para ela, para ele, e leva tempo e dedicação, né? Então você tem que ter do teu lado, uma coisa que a gente pode discutir talvez em outro evento, é a função do controller. A função do controller ou da controller também se desenvolveu demais. Então, o controle e a controle tem que, assim como estávamos dizendo que o CFO de repente assumiu
algumas responsabilidades do CEO, o controller ou a controller moderno tem que assumir algumas das responsabilidades do CFO. Eu acredito que nenhum de vocês consiga fazer uma apresentação de resultado com tranquilidade se não tem certeza que tem um controller ou uma controller bom nas costas. Né? Porque aí você transmite rapidinho essa insegurança, viu? Então, você tem que ter essa segurança que tem uma equipe por trás que te apoia e motivada e funcionando. E esse hard skill, não sei quem fez a pergunta, esse soft skill, desculpa, realmente você vai aprender on the job, porque esse set de soft skills está mudando e depois dessa pandemia, pessoal, nós temos, eu estou olhando aqui, 116 pessoas estão nesse instante, nesse evento. Um bom evento na época presencial no IBEF, poxa, tinha 20, 25 pessoas hoje, que bom. Né? Então, nós estamos hoje com quase 120 pessoas. Né? Então, vejam só, isso aqui, a única segurança da mudança é a mudança, né? Que tem décadas que nada acontece e em semanas acontece o que não aconteceu em décadas. Né? E nessas 6, 8 semanas que seguiram lá, começaram lá a partir do 15, 18 de março, aconteceram mais coisas que provavelmente que numa década. Né? E isso aqui que eu estou falando da década, não inventei. Sabe quem falou? Lenin. E o Lenin entendia de mudança, de paradigma. Né? Então, estejam preparados e preparadas para o que vem, depois preparar muito aberto, e vem uma época, eu acho, muito melhor. Eu estou falando do interior agora, pessoal. E jamais pensei que ia morar aqui, né? E estou morando aqui. Então, vem uma época de muita mudança e temos que estar preparadas e preparados. E contem com o IBEF aí sempre para quando tem dúvida. Tá bom? Alexandre, queria só fazer um comentário em cima do que o Chiriaque falou. Assim, concordo 100%, quer dizer, a questão do hard skill é given, quer dizer, eu acho que tem, principalmente, você tem mudanças importantes acontecendo na tesouraria, operações estruturadas, quer dizer, mas você vai no curso, né? Você adquire esse conhecimento de uma forma muito mais direta, muito mais fácil. Os soft skills, eu acho que assim, é uma questão muito individualizada. Soft skills é o soft skills para cada pessoa. E as pessoas, elas, para desenvolver os soft skills, elas precisam ter um autoconhecimento. Então, elas têm que ter a abertura de que aquela competência específica eu preciso aprimorar, eu preciso melhorar. E no caso dos soft skills, o curso, você pode fazer um curso, você pode, né, abrir algumas ideias, né, em termos de soft skills, mas a mudança dos soft skills é interna, é de cada pessoa, né? E a chave da mudança, para cada pessoa existe uma chave e ela está dentro das pessoas. Então, essa questão dos soft skills é muito importante que as pessoas tenham consciência de que o autoconhecimento é uma chave importante nesse processo de mudança, né? Quer dizer, a pessoa se auto-reconhecer quais são os seus pontos fortes, quais são as suas fraquezas, o que eu preciso, né, em termos de soft skills, aprimorar. Por exemplo, hard skills, você pode ter uma equipe multifuncional dentro da própria área financeira. Olha, eu não sou tão boa em operações estruturadas de tesouraria. Então, eu vou trazer um tesoureiro que vai me complementar em algumas competências de hard skills que não é minha área de domínio. No caso de soft skills, ela é muito mais difícil disso acontecer, porque o soft skills é da pessoa, é individualizada de cada um de nós, né? E o autoconhecimento, voltando a esse ponto, que eu acho isso muito importante, muito fundamental, é
a chave da mudança em termos de comportamento e em termos dos soft skills. Só complementando, Cíntia, só complementando. E reconhecer que nós, financeiros, nunca fomos muito bons nisso aí. Nunca fomos muito bons em ter preocupação se a pessoa está... Eu tinha um chefe que me falava, you will do it and you will like it. Né? Então, realmente não reconhecer que não, vamos ter que nos esforçar muito mais, né? Porque se o time não vai estar motivado e funcionando e de novo fazendo a roda girar, vão fracassar, pessoal. Vão fracassar e vão fracassar muito rápido, porque o espaço para mudança, você vê como colocou também Ernesto agora, uma empresa que tinha um mercado, que estava bem numa posição, mas o único problema é que resultava em aglomerações de pessoas. Morreu. Né? Ou morreu, sei lá, ou entrou em coma. Né? Então, como você, CFO, assim, vai reagir a isso aí? Então, as mudanças são muito rápidas e muito bem colocado, Cíntia. Mas tem que se autoconhecer e saber quais são as tuas deficiências da tua equipe, né? E ter certeza que essa equipe, esse pessoal que está do teu lado, está absolutamente afinado. Cíntia e Chiriac, obrigado pelos comentários, foram excelentes e acho que tem ganchos aqui importantes também com perguntas que estão vindo. Quando a gente falou, você falou, Cíntia, da questão do autoconhecimento, né? Mas a pessoa também precisa de uma certa maturidade, de uma certa vivência para isso. E a gente tem que lembrar também do papel da liderança nisso, né? A gente fala que para cada pessoa existe a chave certa, né? Então o gestor precisa ser um bom chaveiro no final do dia e saber que chave que abre aquela mente, né? Conectado a isso, tem um soft skill que tem aparecido muito nos últimos tempos, que é empatia. Né? Então, eu acho que eu queria até utilizar um pouco desse tema, falar de empatia, liderança e falar de diversidade, porque eu acho que isso tudo está muito conectado. Eu vou primeiro passar a bola para a Jamília, eu sei que vocês duas também fazem parte aí do WCD, então tem a questão de gênero. Eu quero começar por aqui, depois a gente pode voltar para gerações, como o Chiriac também falou. Mas, Jamília, se você puder comentar um pouco na tua visão do soft skill aqui, empatia, dentro desses temas, eu te agradeço. Sim, posso sim. Bem, eu acho que, voltando até tudo que a gente falou, né? Não estamos mais falando de um financeiro que fica lá dentro da sua caixinha, né? O Scott Adams, lá nos anos 90, até ele fazia lá a masmorra do financeiro dentro de uma caverna, onde as pessoas tinham medo de ir lá consultar o financeiro e desafiar os números do relatório. Foi muito interessante quando eu vi isso a primeira vez na minha vida, porque além de ser mulher, eu era muito nova. Eu comecei a fazer estágio com 19 anos numa empresa industrial, no interior. E quando eu fui para a universidade com uma cabeça, e quando eu vi as tirinhas dele, né, e grande sucesso nos Estados Unidos, eu falei, nossa, eu não quero trabalhar na caverna. Tem alguma coisa errada aqui, né? E eu acho que a minha carreira eu já montei justamente para não só eu não ficar na caverna, como para tirar toda aquela visão do financeiro de dentro da caverna, da masmorra, né? E eu acho que hoje definitivamente não está. Tenho bastante orgulho da área financeira, inclusive com o sucesso que as mulheres têm tido, e já faz algum tempo, mas mais recentemente na área financeira, na área do direito, na área de recursos humanos, e fico ainda mais feliz quando eu vejo o sucesso das mulheres nas atividades mais operacionais, né? Porque às vezes ainda tem um pouco mais não de barreiras, às vezes as barreiras são até da própria pessoa, e daí junto com as barreiras do espaço, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Mas falando um pouco mais de diversidade, eu acho que a gente tem que trabalhar, e alguns pais e mães já têm feito sua missão aí. A gente já tem uma realidade instalada hoje nas empresas, algumas mais evoluídas, outras nem tanto, então todo mundo está fazendo o seu papel, mas a gente principalmente tem para gerações novas que não entregar aquilo que foi entregue no passado.
Então, o educacional, ele é muito, 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 muito grande, muito forte, né? Então, isso tem que ser feito. E quando eu falo isso, e a gente pode falar do aspecto de geração, ou de ser mulher, ou outras ditas minorias, né? Que às vezes nem são minorias, na verdade. Mas, na verdade, o que eu acredito é que a própria mídia hoje está forçando a mudança. A partir do momento que as empresas falam, o foco é o cliente, e está correto, o foco é o cliente, o que o cliente vai querer, eu tenho que atender o cliente. Quem é esse cliente? Então, já não está fazendo mais sentido alguns posicionamentos. As pessoas querem se ver representadas, né? E eu acho que isso na pandemia, inclusive, teve um boom. Então, a gente vê Instagrams aí onde pessoas de grande influência abriram, né, para ocupações, para as pessoas passarem suas mensagens, etc. Então, eu sou bastante positiva. Eu acho que ainda é uma luta diária, não é uma luta só de mulheres, não é uma luta só de negros, não é uma luta só de jovens ou de pessoas de mais idade também, que se veem, sim, vítimas de preconceito. É uma luta também, por exemplo, de homens que se veem em situação onde empresas colocam, não, porque você é homem, você tem uma carreira aqui, se o seu emprego demandar que você viaje 70% do tempo, tudo bem para você. Às vezes não, a decisão dele é outra. Então, o preconceito, ele existe em todas as direções. Então, mais do que administrar minorias, maiorias, comunidades, a gente trabalha, a gente lidera indivíduos, né? Então, acho que esse também é o nosso papel, de lembrar que o cliente é um indivíduo, que o seu time é formado por indivíduos e que eles têm aspirações, vontades, demandas diferentes e que são totalmente conversíveis para o objetivo da empresa. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, vai dar um pouquinho mais de conversa, mas é totalmente possível de você conseguir canalizar e chegar no resultado. Ótimo, Jamile. Acho que pegando um gancho com a tua fala, e você falou também de homens, né? Queria puxar aqui para o Ernesto, porque teve sempre essa questão quando a gente fala, por exemplo, de licença maternidade, né? Hoje já tem empresas falando de licença paternidade, e eu vejo, a gente ouve alguns depoimentos que tem homens que não querem utilizar a licença paternidade. Então, né, como é que você vê de fato também na questão de gênero nesse momento aqui o papel do homem, né, ajudando a diminuir essa diferença? Olha, ótima pergunta, né? É uma pergunta que cabe bem com o momento, porque os homens estão trabalhando em casa agora, né? E eu acho que a gente está sentindo algumas dores que a gente não sentia antes, e aí também tem essa questão da empatia, né? Eu estou me simpatizando muito mais com a minha esposa nesse momento do que em qualquer outro momento, tô brincando. Mas eu acho que nesse momento que a gente está passando por todas essas transformações, e pelo que eu falei, inclusive, eu acho que o papel do homem aí é realmente se colocar no sapato da outra pessoa, entender que o mundo ele é diferente agora. Na verdade, não é que o mundo é diferente, mas os pensamentos estão muito mais avançados, né? Eu brinquei lá com o meu ex-colega Cremonese, a época que eu comecei a trabalhar numa Big Six, né? Agora Last Four, o politicamente correto era uma coisa muito complicada, né? Muito complicada. E hoje não. Hoje as pessoas precisam ter sensibilidade, precisam ter tolerância, entender o papel da mulher na sociedade, entender o papel de outros gêneros na sociedade. Como a Jamile falou, os indivíduos, temos que olhar individualmente e não só pequenos grupos, na verdade são formações de indivíduos e cada um agrega seu valor da maneira que pode agregar. E você, como líder, tem que entender exatamente como capturar cada valor dentro de cada um desses indivíduos, independentemente do que cada indivíduo escolheu. Entendeu? Isso daí para mim, hoje é um pensamento que já está sedimentado,
confesso aqui que foi um processo de aprendizagem, porque eu venho de um old school, né? Eu comecei a trabalhar na década de 90, começo da década de 90, mas hoje é um pensamento sedimentado e aconselho a todos os homens, se é FOUS, não se é FOUS, a se abrirem para esse tipo de convergência. Deixa eu só fazer um comentário. Eu não posso me cortar quando o tema é diversidade, só para a gente poder ainda dar uma contextualizada. A pesquisa que eu comentei, né, no começo aqui da nossa live, que nós fizemos uma pesquisa, né, com mais de 200 executivos financeiros, desse público de mais de 200, acho que foram 240, apenas 9% de mulheres. Então, é o que o Chiriac havia comentado, olha, agora tem mulheres como se for, mas é muito pouco, né? Se a gente imaginar que nós somos 50% da população, nesses cargos, né, de mais sênios, né, no caso financeiro, no caso CFO, 9% dessa amostra, né? Se a gente olha pesquisas lá do WCD, pesquisa do IBGC, né, lá dentro nos conselhos, quer dizer, hoje as mulheres representam 10%, em torno de 10% dos conselhos no Brasil. E se nós tirarmos herdeiras, né, herdeiras desse número, isso cai para em torno de 7%. 7% das cadeiras de conselho no Brasil são ocupadas por mulheres. Então, ainda é muito pouco. E aí, fazendo gancho para o nosso tema de soft e hard skills, quer dizer, ainda bem, quer dizer, homens, né, a gente age, a gente pensa, nós somos diferentes, né, as mulheres são diferentes dos homens, graças a Deus. E eu acho que esta diversidade, essa complementariedade do homem e da mulher é que faz a diferença. Não existe o melhor. A mulher é melhor. Não, de jeito nenhum. Nem o homem é melhor. Não existe isso. O que existe é a complementariedade do pensamento masculino, um pensamento muitas vezes mais focado, um pensamento mais holístico da mulher, olha outros aspectos. E esta complementariedade é que traz valor para as organizações. Só que a gente estamos mudando, já é uma quebra de paradigma, você já ter CFOs mulheres, mas é muito pouco. É muito pouco. Ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido. Obrigado pelas colocações também, Cíntia. Eu queria, dentro também desse tema que você comentou, puxar uma pergunta aqui para o Chiriac, como ele mesmo disse que é mais jovem há mais tempo, foi uma pergunta que fizeram aqui para você, tá, Chiriac, também, mas eu gostaria também de ter a visão de outros participantes. Comparando, né, hoje que o mundo realmente, não só pela questão de pandemia, mas ele está mais flat, né? A gente tem aí uma comparação com profissionais do mundo todo, né? E você que teve aí uma experiência como expatriado de 12 anos, né? O que nós podemos melhorar ainda comparado às boas práticas globais, né? Em termos de soft e hard skills? O que você viu aí com as diferentes chefes, pares, times que você teve? Bom, boa pergunta e vou complementar com, gostei muito também do que a Jamile me mencionou. Nós temos mais um pensamento linear sobre quem são os nossos stakeholders, né? Então a gente pensa, bom, se eu estou bem com o meu acionista e estou bem com o meu chefe e entrego resultados, eu me dou bem, né? A tendência hoje é que o número de stakeholders da empresa cresceu enormemente e você não pode ignorar isso. Eu acho que nós temos uma tendência, porque de repente, porque o nosso dia a dia é muito mais complicado, pessoal. Você emitir um bonde, sendo uma Saldanha, sei que está aqui no Samuel Saldanha está aqui estou ouvindo, que ele poderia explicar como para uma companhia latino-americana, qual a dificuldade de emitir um bonde. É infinitamente mais difícil que para uma companhia
por exemplo, nos Estados Unidos, né? Eu ficava injuriado na época que eu fui CFO do Grupo Votorantim, que nós não tínhamos investment grade, né? Nós éramos, sei lá, estávamos 1 ou 2 notches abaixo do investment grade. Aí, numa das viagens aí para Nova York, numa das agências, eu perguntei por quem são meus similares nos Estados Unidos. E tinha uma companhia que fazia donuts, né? Então eu falei, mas como é que pode, pessoal? Esse aqui, olha o que esse grupo, e nada contra a companhia das donuts, né? Mas quer dizer que eu tenho que sair a vender um bonde porque eu tenho o mesmo rating da companhia de donuts, eu tenho que me esforçar tanto que nem um cara que vende donuts. Quando estava num grupo com 50.000 funcionários, diversificado, presença internacional, etc. Acho que a nossa função é bem mais difícil, tanto que vocês veem que normalmente o pessoal que trabalha na América Latina, especialmente o Brasil, né? Quando depois assume uma função internacional, normalmente se dá bem, né? Porque passou por Vietnã, né? Então depois tudo é mais fácil, né? Então, o que eu faço, o que eu acho eles fora aqui da América Latina estão muito mais avançados em reconhecer que o número de stakeholders, né, não fica limitado ao acionista, meu chefe e meu funcionário e o cliente, claro, né? Eles sabem que a comunidade, o sentimento de comunidade é muito forte. Eu morei lá e me chamava a atenção que os sábados o pessoal ia no corpo, levava as crianças para brincar no corpo de bombeiros. Falei, que imagina você entrar numa delegacia ou num corpo de bombeiros para levar seus filhos para brincar. Então, como um exemplo. Então, nós temos que entender que o número de como nós estamos inseridos num ambiente muito maior. A gente se preocupava antigamente com que o acionista não perca. E, bom, e se o banco me emprestava dinheiro, é problema do banco, né? O banco deve ter seu departamento de crédito, analisou o risco e se deu problema, deu problema. Não, agora não. Isso aí acabou na crise das hipotecas nos Estados Unidos, né? Que o problema é do banco. Hoje o banco, o credor, desculpa, banco, o credor tem que ter um status para nós similar quase ao do acionista, porque um default importante pode criar uma crise. Eu tenho que me preocupar por o impacto de eu dar um default, eventualmente, e que isso aí corte o crédito para o setor, né? Então, isso aí que nós temos que abrir um pouco mais, e isso aí, pessoal, as mulheres são muito melhores, muito, muito melhores, né? De ver, assim como a mulher entrar em casa e saber o que está fora do lugar e você dá bronca, deixa o paletó lá. E aí você não tinha visto o paletó lá na cadeira, né? Então, a mulher tem muito para contribuir e nós éramos tão ridículos antigamente que a gente não olhava para 50% do pool de talentos da sociedade. Só 50% ficava do lado de fora. Agora estamos mudando. E enquanto isso da mulher, porque nós temos que entrar mais profundo, porque você vê hoje nas jovens profissionais, eu recentemente tive a equipe de impostos de uma das Big Four que me atendeu, era 100% feminina. 100%. Então, o que está acontecendo? Por que o caminho que nós trilhamos como homens para chegar sei lá, ao topo da organização, por que está sendo mais difícil para a mulher, né? Então, nós que analisamos processos, alguma coisa está errada no processo, porque a entrada hoje, desculpa, Cíntia, hoje eu acho que tem mais mulheres do que homens na Big Four, no caminho de entrada. Alguma coisa está acontecendo no princípio pela família, a mulher é muito mais requerida, especialmente quando tem filho. Alguma coisa está acontecendo no processo e não está deixando
Eu não acho, porque eu nunca vi, eu já devo ter recrutado centenas de pessoas na minha carreira. Eu nunca vi, não é só eu, e vi milhares sendo recrutados. Eu nunca vi que alguém fala, ah, não, não vamos recrutar mulher, ou se vamos recrutar mulher vai ganhar menos do que o homem. Ah, mulher paga 15%. Não existe isso. Alguma coisa no processo não está funcionando. Eu tomo conselhos agora também. Nunca vi algum tipo de restrição por sexo para ser conselheiro. Alguma coisa vamos ter que trabalhar em cima desse processo para que a mulher consiga abrir esse caminho e chegue no lugar que merece. Tem colegas aqui, inclusive aqui, brilhantes, brilhantes, né? Você vê essas meninas e não tem medo. Antigamente eu tinha medo de falar até com o controller. Era um cara. Hoje as meninas não têm medo de fazer perguntas e de falar que você está errado. Né? Então, mas alguma coisa no processo não está deixando a mulher chegar lá em cima e temos que trabalhar em cima disso, porque não tem ego. Vocês não se perceberam que os que têm o ouvido mais sensível, que eu não sou brasileiro, né? Então eu sei que para a minoria é mais difícil, né? E que também trabalhei em outros países desenvolvidos, é muito mais difícil para alguém de uma minoria chegar. Então nós temos que incentivar e ver por que não está funcionando. Excelente. Eu queria colocar uma última pergunta para todos, até porque a gente já vai ter que começar o encerramento. Nós estamos a 10 minutos do nosso horário combinado. Vieram muitas ponderações, e Ernesto, eu vou querer começar por você, então já vou te deixando aí preparado. Existe um outro tema que também está sendo muito aqui comentado, que é a questão de transformação digital, que tem pilares por trás disso, dentre a cultura digital, os ativos digitais e a experiência do cliente, que nós já falamos um pouco aqui. Dentro desse mundo, né, que está sendo projetado e que deve acontecer, eu queria que vocês comentassem vou chamar aqui, usando um comentário do João Márcio, o que seriam os essentials skills para esse futuro, na visão de vocês. Então, se vocês tivessem que dar uma dica agora para as pessoas que estão nos assistindo, o que seriam os essential skills dentro de todo esse bolo que a gente tentou conversar aqui, nessa 1h20, de diversidade, de transformação digital, que a gente ainda não conseguiu discutir. Então, Ernesto, por favor, fica à vontade. É muito bem pontuado aí, né? Realmente é essencial alguns skills aí que hoje eles cada vez mais eles estão ganhando forma e ganhando força dentro da cadeira de um CFO, né? Eu acho que a gente passou aqui por um espectro muito interessante que foi questão mais de conhecimento, questão de diversidade, podemos falar de meio ambiente também, porque hoje também a gente vê aí o momento que o Brasil passa, que a agenda de meio ambiente de repente virou foco no mundo inteiro. Então, são coisas que não podem estar marginalizado na cadeira de um CFO. E aí entra na transformação digital. Né? Isso é um caminho sem volta. Em algum momento foi aberta essa porta para nós da transformação digital. E o CFO ele é chave nesse processo, seja lá o que for essa transformação digital. Porque nem nós temos não conseguimos materializar, né? Todo mundo fala muito de inteligência artificial, fala muito de processos robotizados, falamos aqui de uma série de database management, enfim, tem uma série de palavras e sopa de letrinhas muito bonitas, mas o CFO, dentro desse contexto, ele tem que estar inserido e tem que ter esse conhecimento, tem que ter esse skill. Não de como programar isso, não como instalar isso, mas como aplicar, a melhor aplicação e qual a melhor ferramenta. Tá? Por quê? Eu falo isso porque eu trabalho, hoje eu sou CFO de uma empresa que
provém tecnologia, provém soluções desse tipo para as companhias, né? E a gente percebe que os clientes eles têm essa dificuldade de entender como capturar isso daqui. Então, como que a gente chega no cliente? A gente chega através do CFO. Por quê? Porque o CFO ele está pensando em longevidade da empresa, em perpetuidade, agregação de valor e a palavrinha mágica, eficiência, né? E todas essas ferramentas hoje elas são facilitadores para agregar valor nesses processos e nesses atingimentos que são chave para dentro de uma cadeira de CFO. Então, o CFO ele tem que agir como um facilitador para que a transformação digital, seja lá o qual for, junto com o CIO, junto com o CEO e com o COO, quer dizer, são esses carinhas aqui, junto, essa sala da justiça, vamos colocar aqui, esse pessoal tem que estar atento para essas transformações digitais, porque elas vão trazer eficiência. Né? Cada vez mais o mundo que a gente vive hoje é através delas que a gente vai trazer agilidade, eficiência, controles, segurança. Nós estamos vivendo um mundo de LGPD agora, a partir dessa semana ou semana passada, se não me engano, o LGPD virou uma realidade. Né? Então, tudo isso é transformação digital, tudo isso tem que estar no DNA do CFO. Repito, ele não precisa ser profundamente conhecedor desses processos, mas ele tem que ser um facilitador para esses processos, porque é isso que as companhias do futuro e as companhias que precisam seguir esse caminho, senão elas vão morrer. Eu posso falar com toda certeza que ninguém mais vai querer ficar na planilha de Excel, na impressora, no próprio notebook. Hoje a informação ela está aqui dentro, você pode fazer tudo aqui dentro do seu celular, dentro de um iPad, dentro de um relógio, eventualmente num óculos no futuro. E os produtos, os serviços vão estar inseridos nesse contexto de um mundo muito mais inteligente, muito mais ágil. E se o CFO ficou parado e só ficar ali no hard skill, ficar ali falando, não, eu lidero o time, eu sei trabalhar em equipe, puxa, eu acho que isso daí, ele cada vez menos é o que vai importar, né? E o essencial é ele estar inserido cada vez mais na diversidade, no meio ambiente, na transformação digital. Esse é meu ponto de vista. Obrigado, Ernesto. Jamile, se você puder contribuir aí com as suas palavras também, eu te agradeço. Sim, é muito em linha com o que o Ernesto falou, mas assim, eu acho que a gente vem de um tempo, e faz todo sentido, né, que éramos todos apaixonados pelo produto, né, seja na área financeira, os engenheiros, né, a empresa toda é apaixonada pelo produto, e faz sentido, é o que ela vendia. E a gente agora caminha por ser pela paixão pela inovação, né, a paixão pelo atender. O produto, por mais que ele exista, ele vai existir por quanto tempo, né? Então, a empresa sempre tem que estar com aquela preocupação do produto novo, que nada mais é do que o atendimento ao cliente. É uma mudança de paradigma, né? Muitas empresas hoje elas ainda são apegadas ao seu produto. E é tudo muito possível de ser copiado, de ser repetido e de ser ultrapassado. Essa que é a verdade. O Ernesto falou, né? Está no celular, daqui a pouco está no óculos, daqui a pouco onde vai estar, né? Então, essa paixão pelo produto, ela não vai mais existir, ela não pode mais existir desse jeito, e o CFO tem um papel fundamental, porque tudo isso custa dinheiro, é investimento, tem que ter retorno, e cada vez mais. Então, a mudança desse paradigma, né? Isso não é um desapego para o ideal da empresa, nem um desamor, vamos dizer assim, é só que o mundo muda muito rápido e na verdade, o foco todo mundo disputando, muita concorrência, e é lógico que a gente também quer um mercado consumidor, senão nada disso que a gente está falando funciona, né? Então, tudo isso a gente também tem que trabalhar com uma economia pujante para as empresas terem sucesso e, consequentemente, a gente também ter sucesso nas nossas carreiras. É isso. Ótimo. Cíntia, por favor, queria te ouvir também. Eu vou ser bem objetiva, estou vendo que a gente está no finalzinho.
Quer dizer, dentro desse processo de transformação digital, na minha visão, quer dizer, essas mudanças que o Chiriaque comentou, que nessas semanas pós-pandemia, de março até hoje, a gente evoluiu do ponto de vista digital, de quebra de paradigmas, o que aconteceu, quer dizer, em uma década, né? Quer dizer, foi realmente uma mudança muito, está acontecendo, né? Uma mudança muito rápida. E para mim, se a gente olha soft skills, que a gente, né, gostei do essential skills, que seria o essential skill dentro desse panorama, desse mundo, né, VUCA? Para mim, é o aprendizado contínuo, é a curiosidade. Porque a gente sabe que amanhã vai ser diferente de hoje, com certeza, né? A gente vai continuar evoluindo. Então, o essential skill de você querer aprender mais, estar curioso, buscando informação, para mim, isso é o divisor de águas aí para você ser bem-sucedido nesse processo de mudança contínua. Obrigada. Obrigado, você é um excelente ponto, excelente dica também, Cid. Chiriaque, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, queria ouvir os seus comentários finais também. Sim. Olha, eu concordo com tudo o que foi dito, né? Agora, eu reforço mais uma vez que vocês vão ter sucesso ou não vão ter sucesso dependendo do time que vocês formam, né? Porque se vocês... eu li agora, eu recomendo muito o livro do Ray Dalio, que dá todos os conselhos, até catalogados, são 350 itens, acho que ele lista. E a enorme maioria dele é sobre pessoas. E vocês, hoje, tudo é por time. Os grandes fracassos que eu vi na minha vida foi quando a pessoa tenta ser centralizadora, né? Então, é impossível você... Hoje, a visão do helicóptero, né? Como nós já colocamos todos aqui, tem muito mais ângulos, né, para você cobrir. E você só vai conseguir se você tiver um time com conhecimento e skills complementares e pessoas motivadas e transparentes e ética, né? De novo, ética, especialmente, porque fico muito bravo quando vejo até recentemente teve um caso aí, a companhia fazendo coisas horríveis. Então, a ética, e nós temos que dar esse exemplo de ética desde quando a gente, desde manhã até de noite, né? Então, mas eu recomendo que ele, até o Ray Dalio fala que ele leva para, eu acho que já está exagerado, né? Mas ele leva para cada funcionário, tipo, sabe como, agora no futebol também tem, mas no beisebol, quantas vezes ele jogaram a bola para ele, como que ele bate, tudo. Então, realmente, você ter um bom diagnóstico das pessoas que estão contigo e ver que realmente estejam motivadas e contribuindo e com essa vontade de progredir e atender a todos os stakeholders que a gente mencionou. O nosso trabalho é mais difícil do que era quando éramos todos... A gente até se vestia igual, né? Todo mundo terno azul, camisa branca e tinha um pouquinho de criatividade na gravata, aí que você mostrava, na gravata que você mostrava a personalidade. Mas, então, hoje mudou dramaticamente, então temos que prestar mais atenção aos times, né? Porque não é mais um time, né? O CFO hoje é chefe sei lá, de 5 ou 6 departamentos, né? Com funções. Então, realmente, é o foco nas pessoas e realmente entender bem o trabalho e não esperar aí que colocar os problemas ou os pontos positivos na avaliação do final do ano, né? Aí não vai dar certo. É isso aí. Excelente. Pessoal, nós estouramos aqui 3 minutinhos do nosso horário combinado. Então, eu gostaria de agradecer novamente e imensamente a presença de vocês, o tempo aqui conosco, agradecer em nome do IBEF, e também agradecer às pessoas que nos acompanharam nessa manhã. Espero que tenham aproveitado muito as dicas de vocês. E só relembrando que no máximo 10 dias esse webinar vai estar disponível
no site do IBEF. Tá? Mais uma vez, obrigado, vocês tenham um bom dia e até mais. Obrigada, tchau. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Esta conferência será gravada